tô, né? Tô. Gente, hoje eu estou aqui com a Sônia linda. Oi, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pela oportunidade. A Sônia, ela é terapeuta. Se apresenta aí para as pessoas. Quem é você? Eu sou terapeuta, eu sou formada em psicologia, mas eu vim introduzindo várias abordagens, várias formas de olhar o ser humano, porque eu acho que o ser humano é um ser holístico, então eu acabei introduzindo aqui no meu olhar profissional vários conhecimentos, desde a filosofia, a ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, enfim, eu acredito muito nessa componente energética e por esse motivo a minha abordagem profissional hoje é um processo terapêutico que recorre a uma ferramenta de biofeedback quântico, né? Então, eu introduzi essa visão quântica aqui no meu trabalho porque me fez sentido essa questão de que a matéria não existe, tudo é energia, então se eu trabalhar a energia eu consigo alterar a matéria, portanto comportamentos, sentimentos, até a parte física. Então hoje eu trabalho em atendimento individual, em consultório, mas eu faço também trabalho com mulheres, com grupos, com vivências, que é o Reflexos. E enfim, estou aqui no Brasil há 6 anos, né? E tem sido uma experiência muito, muito boa, muito gratificante. A Sônia tem um trabalho maravilhoso e vai ter um vídeo também de ela falando sobre a terapia com o biofeedback quântico, que ela vai explicar melhor, mais pra frente vai entrar. E eu convidei a Sônia para falar sobre um assunto que já tem aqui no canal, provavelmente vai estar em algum lugar do vídeo aí, também a referência de outro vídeo sobre luto, sobre a morte. Que é um tema que, assim como no outro vídeo a gente já conversou, é um tema muito profundo para mim, né, por experiência pessoal. E eu quero falar mais sobre esse assunto, né? Acho que principalmente os processos de luto são processos que a gente não pode fazer calar, né? Com certeza. Então, como a Sônia é uma pessoa que me ajuda muito nesse processo, eu trouxe ela para falar também sobre esse assunto aqui com a gente. Sim. E vamos começar com um texto. A partir desse texto eu vou ler um texto para vocês que eu tirei de um episódio do Mamilos, do podcast Mamilos. Foi o Mamilos 216 sobre irmãos. E aí eu fui surpreendida com uma fala do Alexandre Coimbra, que era um dos convidados do Mamilos nesse episódio, que me tocou muito e que no dia que eu escutei eu pensei, na minha conversa com a Sônia eu vou levar esse texto. Então eu vou abrir com esse texto, que é um texto super profundo, foi a fala dele, né, diante de uma carta de uma ouvinte do Mamilos, que ela falava, o moço, né, na verdade um ouvinte, falava sobre a morte da irmã. E depois que elas leram a carta do moço, ele conversou com o moço no programa com essa fala. A morte é essa senhora, arteira, que lambe com os nossos sonhos e leva tudo. E a gente fica inerte mesmo, a gente cai num buraco. E eu quero te convidar para estar sem tempo certo para encostar suas costas nesse buraco. Você vai perceber que ele é um útero, porque quando a gente é visitado pela morte, a gente é redesenhado completamente. A morte é uma caneta que redesenha o contorno da nossa vida. E ali, na hora em que você estiver com as suas costas apoiadas nesse vazio, que você tenha sempre a oportunidade de falar da sua irmã, de visitá-la. Elaborar o luto não é esquecer, não é fazer com que a pessoa deixe de ser importante. Elaborar o luto é sempre dizer olá novamente. É sempre ter o direito dessa pessoa estar revisitada. Nas suas palavras, nas suas falas, nas suas histórias, nas fotos, nos filmes, nas cenas divertidas, na lágrima, na gargalhada, no silêncio. Essa importância que ela teve é um presente que você recebeu da possibilidade que você teve até aqui, da possibilidade de convivência tão intensa e tão frutífera com uma irmã. Que a partir de agora ela possa continuar existindo e que o mundo sempre possa te ofertar pessoas que estejam dispostas a te escutar suas histórias com ela. Porque uma das maiores tragédias que pode acontecer com uma pessoa enlutada é ela ter que matar essa pessoa de novo ao não ter interlocutores com quem conversar sobre as histórias dessa pessoa que foi. Então, muito obrigada por trazer pra gente essa história tão linda que lembra a gente que o tamanho da saudade
é o tamanho da importância. Lindo. Linda fala, né? Muito lindo e muito, muito profundo, né? Tem muito pode ser falado sobre esse texto. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de, no meu processo enquanto terapeuta, eu fui olhando que essa questão da morte, né, por conta dos lutos reais, no sentido de perder alguém, né, e os lutos enquanto fins de ciclos, de situações, de etapas da nossa vida. E eu gosto sempre de olhar do ponto de vista cultural, social, como é que a gente encara a morte, como é que a morte nos foi apresentada desde o momento que a gente é criança. E uma coisa que é muito clara, a morte que nos é apresentada, em primeiro lugar, através dos desenhos animados, né, dos filmes de criança, eu percebi que a morte, ela vem como um castigo, e associada realmente a uma punição. Os maus, né, os personagens ruins das historinhas, o que acontece? Eles morrem no final. A bruxa da Branca de Neve leva com uma pedra em cima, a madrasta da Bela Adormecida também morre, né, vira o dragão e o príncipe acaba matando. Então a morte, ela vem como uma punição, como algo ruim. Então é muito comum a gente pensar assim, poxa, mas é uma pessoa tão boa, como assim ela vai morrer? Né? Tem pessoas ruins que não morrem e continuam aí, né? Porque a gente associou a morte a uma punição, né? E na verdade a morte acontece o tempo inteiro, né? No nosso corpo o tempo inteiro estão morrendo células para que outras nasçam, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa crescer. Então a vida só é possível porque existe a morte, porque sem morte não há renovação, né? E indo aqui do micro, talvez assim, para um macro em termos emocionais, né? A gente começa nessa questão celular, há uma renovação, há uma morte constante. Então o nosso corpo está o tempo inteiro lidando com esses lutos, com esses fins de ciclo, de uma forma tão leve, tão natural. Até que a gente entra nos relacionamentos, a gente tem o luto do fim da infância, a gente tem o luto do fim da adolescência, a gente tem o luto de não sermos mais só filhos quando começamos a ser pais também, né? Há um luto do meu antigo eu, né? Eu não sou mais aquela pessoa, né? E isso é muito bom porque significa que eu estou entrando numa nova etapa, né? Então pode e deve ser vivida com alegria, né? Se há o fim de algo, há a possibilidade de um novo, né? Com uma nova estrutura, com uma nova riqueza. Claro, quando a gente entra nas relações pessoais da possibilidade de perder alguém, seja num relacionamento amoroso que termina, né? Seja de alguém que realmente deixa de estar fisicamente presente porque acaba falecendo, é como se a gente questiona esse término, né? Como se algo dentro de nós terminasse realmente, assim, no sentido de não existir mais de uma forma fatal, e que é muito difícil de elaborar, né? É como se ficasse um buraco. Exatamente. Fica uma falta, algo de mim que não existe mais, né? Só que não é real, não deixa de existir, até porque quando há o vínculo, há essa conexão, ela é eterna, né? Quando a gente fala de irmãos, quando a gente fala de companheiros de vida, de pais, essa conexão eu acredito que ela é eterna, porque se a gente é energia e somos um todo com o universo, a gente nunca deixa de estar conectado, né? Não entrando em méritos espirituais, porque aí vai de acordo com a crença de cada um, mas se a gente pensar naquilo que a física quântica traz, não há matéria. Então, se não há matéria e tudo são conexões energéticas, eu estou conectada com o todo. E o todo é o outro. Então, o outro e eu somos um.
Então a gente não é dissociado um do outro. Então o outro fisicamente pode não estar aqui, mas ele está sempre, porque ele está conectado comigo. E eu acho que para a gente começar a elaborar melhor o luto, talvez seja importante a gente ressignificar o que é isso, da nossa conexão com o outro e com o todo. Né? E acho que dessa forma acaba ficando mais simples olhar para esses lutos, não é? Como ele fala, né? Possa falar dessa pessoa, fale dessa pessoa, né? Não tem que haver essa ruptura, esse esquecimento, não, de todo. É impossível esquecer algo que é seu, que é você. Não é seu no sentido de posse, porque a gente não perde as pessoas, porque a gente não é dono delas, né? Nem a gente perde um relacionamento. Isso se transformou, apenas ganhou uma nova dimensão. Enfim, é como eu sinto e como olho para esse texto. Claro que isto é um caminho, são séculos, milênios de um significado do que é a morte. Sim, que é a nossa visão ruim sobre a morte, né? Porque se a gente for para as culturas orientais, a morte é vivenciada de uma forma alegre, né? Quase como aquela pessoa cumpriu a sua missão, seja tarde, seja cedo, né? No seu tempo de vida terrestre, ela cumpriu. Se ela foi embora e é mais jovem, significa que talvez faltasse muito pouco para cumprir essa passagem por aqui. E isso é vivenciado com alegria, tanto que as pessoas compartilham comida, as pessoas fazem uma festa, né? Chega a ter festa em algumas culturas, Sim. Que é uma passagem, a festa da passagem mesmo, né? Exatamente. Né? A nossa cultura ocidental vivencia a morte realmente dessa forma. Né? Até associado a forças maléficas. Né? Sim. Que é interessante, né? A morte é uma força maléfica. Né? Só que eu acredito que não é. É só o fim de uma forma de existência. Sim. De um ciclo. E o que você diria para uma pessoa que está passando por um processo de luto? Acho que tanto um luto recente, mas principalmente para as pessoas que sentem, inclusive lutos às vezes de relacionamento, de fim de ciclos, né? Não só o luto no sentido da morte física de alguém, né? Sim. Mas no sentido da paciência, né? Que essa pessoa tem que ter consigo, porque é aquela fala que eu vira e mexe te trago, né? Mas já não deu tempo, ainda é um luto. E aí passaram-se anos, mas ainda isso é um luto, é difícil pra gente entender, né? Sim, como assim ainda é um luto depois de tanto tempo, né? Sim. Eu acho que principalmente em términos de relacionamento, isso chega até a ser um preconceito que a gente tem socialmente. Se uma pessoa ainda, como ele diz, não deixe de falar sobre isso. Mas e no caso de um relacionamento, por exemplo, que a pessoa precisa às vezes ainda falar e a gente não tem aquela paciência de tipo, ainda tá falando sobre isso, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisa se respeitar no nosso tempo, a gente precisa se permitir sentir, né? Ainda ontem, numa sessão com um cliente, eu trouxe esse conceito do se permita, o quanto a gente não se permite, a gente traz uma dureza, uma exigência do não, já deu tempo, não, 3 meses chorando, já chega. Qual era a profundidade desse vínculo? Dessa conexão, desse relacionamento, né? O quanto você projetou a sua vida, o seu futuro, pensando nessa relação, nesse construir junto, que agora não é mais, né? Isso precisa ser elaborado, precisa ser falado, né? Eu costumo dizer que uma das grandes, um dos grandes propósitos da terapia é a verbalização, né? Porque aqui internamente, né, se a gente pensar energeticamente falando, o infinito ele existe tanto para dentro quanto para fora. Então aqui dentro, em termos emocionais, nós temos um universo infinito de possibilidades de encaixar e sentir, né? Então quando a gente entra num sentimento,
e a gente não verbaliza, não traz para o concreto, a gente só sente. Então aqui dentro é assim, tem espaço, né? Então se você só sente, esse sentimento, uma coisa que pode ser desse tamanho, ele começa a ganhar um espaço de expressão que o torna, eu brinco de que são os nossos monstros, ganham dimensões gigantescas. Então a gente sente nessa intensidade gigantesca, que nos consome, nos engole muitas vezes. É tão grande que parece que contamina tudo na nossa vida, né? O nosso dia a dia, a nossa profissão, os nossos relacionamentos diversos são contaminados por esse sentimento. Então quando a gente verbaliza, a gente traz para aqui, a gente tira essa dimensão, né? O monstro que era enorme, ele começa a diminuir de tamanho, eu começo a conseguir enxergar o limite dele. Pera, ele vai até aqui, ele não é esse todo que me engole, ele vem para cá, ele é apenas uma peça do meu eu, ele é apenas uma peça do meu caminho, ele não é o meu caminho, ele não é a minha totalidade, né? Porque eu acho que entra nessa, quando a intensidade é muito grande, nós viramos a situação, o nosso eu se funde com a situação, né? Então o meu sentido de identidade, de valor, ele fica totalmente mesclado com esse sentimento e eu viro nada, né? Então quando a gente verbaliza, a gente traz para o concreto, a gente delimita o sentimento e quanto mais vai falando, mais ele vai perdendo força. Até que a gente diz, ai, sério, eu ainda estou falando disso, a gente próprio se cansa de se ouvir. Aí significa que a gente está chegando a um momento importante e que ele vai realmente perdendo essa força internamente. Então, me perdi um pouquinho na resposta. O que dizer a uma pessoa que está vivenciando isso? Traga para o concreto, fale sobre isso. Às vezes os amigos e a família não são as pessoas adequadas para a gente falar, porque ou eles vão querer amenizar a nossa dor e acabam dando só a palmadinha nas costas que não nos faz elaborar, não é nem por como mal, eles próprios não nos conseguem ajudar, ficam numa sensação de impotência e ficam irritados. Aí, de novo você está falando sobre isso, já é hora, vai para a balada, se anestesia, por favor, né? Arruma aí outra coisa que ocupe esse espaço, porque eu não estou conseguindo ajudar você. Então, o adequado, né, será a gente conseguir trazer isso e ter algum processo terapêutico. Eu acho que todo mundo tem que fazer, é importante, né, porque se a gente dói o dente, a gente vai ao dentista, a gente dói a emoção, vai ao terapeuta, vai ao psicólogo, escolha a abordagem que se adequa ao seu entendimento, né? Não há linha correta ou abordagem correta, procura a sua, né? Então, e se dê tempo, se respeite no seu tempo e na sua possibilidade de sentir isso. Tá tudo bem, é natural, a gente precisa sentir para depois libertar. Se você não sentir, essa dor vai ficar lá guardadinha no seu inconsciente e vai explodir mais tarde. Vai condicionar outra situação que às vezes não tem nada a ver. Então, elabore, sinta, fala sobre isso e se respeite no seu tempo. Não tem tempo para o sentir. Que linda. É o que eu acabo... Bem, os contatos da Sônia vão estar aí na descrição do vídeo. A gente vai ter vídeos aí também sobre linhas terapêuticas, então, para te ajudar exatamente a procurar uma linha que você se interesse, né? Obrigada, Sônia. Muito obrigada eu pela oportunidade. Não sei se me estendi muito, eu acabei, enfim, não sei se ficou aqui alguma falta, mas eu acho que a mensagem é essa: a gente tem que se respeitar, a gente tem que se acolher, né? E pensando até no feminino, a força feminina é essa força do acolhimento que a gente precisa não só exercer para fora, mas muito exercer para dentro. A gente tem que se acolher, então, e desmistificar esse processo terapêutico, né? Durante muito tempo ficou associado a ser louco, e não, gente, não tem nada a ver com isso. Tá tudo muito intenso, então a gente tem mesmo que se olhar.
Obrigada eu pela oportunidade. Se você tiver gostado desse vídeo, dá aquele like para ajudar a gente aí no nosso trabalho também. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo possa ser importante. Se inscreve aí no canal, badala o sininho para você receber os próximos. E é isso, um beijinho. Obrigada, Beijo. Sônia. Muito obrigada, Tchau, Pri. eu que agradeço. Obrigada. Tchau, gente.